Hoje a gente tem uma palestra com um convidado super especial, o Anderson, né? Então, obrigado, Anderson, por ter aceitado, né, o nosso convite. E por ser tão especial, a gente tem 2 apresentadores aqui, né? Então, eu, né, e a professora Solange, que trabalhou, né, com o Anderson, né, então, ela tem bastante conhecimento, né, de todo o histórico, né, do Anderson, por isso que eu convidei ela para fazer a apresentação do Anderson, tá? Então, espero que vocês possam ter uma ótima palestra, tá? E aproveitem. Eu vou tentar seguir aqui as indicações do palestrante. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Solange Rezende, eu sou professora aqui no ICMC, no Departamento de Ciências de Computação, há 32 anos, desde antes de vocês nascerem, né? O Anderson é nascido em Mairinque, São Paulo. O Anderson conciliou formalmente estudo e trabalho desde pequeno para auxiliar a família. Mesmo descobrindo a existência da USP, apenas no ano em que passou no vestibular, ele foi aprovado aqui, chegou na 5ª chamada. Então, não chegou como vocês, chegou bem depois de vocês, chegou na 5ª chamada. Do curso de Ciências de Computação, em 2012. Então, esse ano completa 11 anos que ele chegou na USP. Aliás, amanhã faz 11 anos. Amanhã faz 11 anos. 16 de março. Que legal. Durante a graduação, realizou pesquisa na área de inteligência artificial, no Brasil e na Austrália. Estagiou em 2 escritórios da Google, incluindo a sede no Vale do Silício, e realizou intercâmbio acadêmico. Estou perdida aqui já, hein, gente, porque a idade não ajuda. E realizou intercâmbio acadêmico no Canadá. No final da graduação, recusou a oportunidade de consolidar sua carreira no Google para atuar como CTO do Grupo ênfase e liderar a transformação digital da companhia. No mesmo ano, se tornou líder da Fundação Estudar e fellow do Instituto FOR. Em 2020, se tornou CTO da Salve, uma das maiores marcas digitais de beleza do país. Nesse período, vivenciou de perto grandes desafios na operação dos varejistas e utilizou tal experiência como inspiração para fundar, em 2022, a Iglu, startup que tem como missão tornar o ecossistema do varejo mais próspero. A companhia já conta com o apoio do Canarium, um dos principais fundos de venture capital da América Latina. Por fim, sua trajetória, que começou só com ele e se estendeu para o CAI, né, foi coroada com a aparição na edição de 2022 da Forbes Under 30, lista que destaca os jovens mais brilhantes, abaixo dos 30 anos, que estão revolucionando seus setores de atuação. Esse é o Anderson, que eu acompanho desde o primeiro dia que chegou na USP. Anderson, agora é com você. Eu vou ficar com o Anderson Júnior, tá? É o Kai. Bom dia. Nossa, parece que vocês nem foram aprovados na melhor universidade da América Latina. Eu vou falar de novo. Bom dia. Aí vocês, bastante entusiasmo, primeira semana. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Agora sim. Não sei se vocês têm consciência, mas essa é a melhor universidade da América Latina. Então, eu vou conduzir uma conversa com vocês. Até achei bom que não está tão lotado, porque daí eu não fico tão nervoso assim. E aí vocês também ficam menos preocupados e fazem todas as perguntas que aparecerem na cabeça de vocês. Então, até gostaria muito que fosse menos uma palestra. Acho que a gente tem um tempo, temos 1h30, quase 2 horas. Então, vamos fazer uma troca mesmo. Fiquem à vontade para me parar em qualquer momento. Se vocês não pararem, eu vou começar a parar e fazer a pergunta para vocês.
Boa. Não estava aqui, mas acho que foi alguma coisa boa já. Bom, para começar, para mim conhecer vocês, quem faz... Eu separei os cursos em 3 tipos diferentes: computação, matemática e estatística. Primeiro, eu queria saber quem faz algum curso relacionado à computação. Bastante gente. Ótimo. Matemática. Legal. E estatística? Ainda algumas pessoas. Muito bom. Quem aqui está fazendo a primeira opção, o que realmente eu gostaria de fazer de graduação? Que eu decidi que queria isso para a vida e estou fazendo isso. Levanta a mão. Quase todo mundo. Então, parabéns para vocês, porque decidiram fazer um curso em algum lugar e realmente conseguiram. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Quem já sabe o que quer da vida depois que formar na graduação? Bem menos, né? Então, a minha missão aqui é, de alguma forma, contribuir e ajudar vocês nessa construção. Quando começou a Semana dos Calouros? Segunda-feira. Então, vocês estão aqui há 2 dias já. Quem descobriu alguma coisa muito legal que não sabia que existia antes? De possibilidade, de oportunidade, qualquer coisa. Pouca gente. Vocês não estavam prestando atenção nas conversas de segunda? Ou já sabiam tudo? Pode ser isso também, né? Já fiz todo o briefing antes de vir para a Semana dos Calouros, já sei tudo que existe aqui. Essa também é um pouco da missão, eu mostrar algumas oportunidades que eu tive ao longo dos meus anos aqui no ICMC, para ajudá-los. E agora eu queria um voluntário para me ajudar a responder uma pergunta que eu vou fazer. Quais são os principais medos, preocupações, frio na barriga que te dá entrando na universidade agora, que a incerteza, né, pode gerar essa ansiedade? Alguém? Se ninguém topar, eu vou escolher alguém. Pode ser só um medo ou só uma preocupação. Eu vim para a USP. Tá funcionando. Meu nome é Augusto e eu vim para a USP com muito medo da minha base não ser o suficiente e eu não consegui acompanhar a qualidade do curso. Super relevante. Vamos falar sobre isso. Alguém mais? Alguma preocupação? Ansiedade? Essa turma está muito preparada. Já fizeram um ano de graduação em algum outro lugar? A última pergunta para vocês também. Qual o maior entusiasmo? Por que está muito feliz de estar aqui, começando a graduação em 2023? Alguém? Você vai lá? Quem que era? É aqui, ó. Começou, não? Gabriel. Eu vi uma mão levantando lá atrás, acho que foi ilusão de ótica. Acho que por todas as oportunidades que eu vejo, assim, que todo mundo fala, que eu vejo na internet, é muita coisa. Muito bom. Às vezes a gente afoga no volume de oportunidade, né? Então é bom também escolher ao longo do tempo. Alguém mais? Alguma felicidade, realização, entusiasmo? Além das oportunidades? Lá atrás. Como é seu nome? Batista. Fora a questão dos esportes, que eu estou bem interessado, a propósito que na sexta-feira vai ter um negócio lá do caso, né? Acho que eu vou participar, com certeza. O leque de possibilidades que a USP possibilita simplesmente por ser a USP. Tipo, se eu chego numa escola com o meu currículo, eu definitivamente vou ser um diferencial por ter essas 3 letrinhas escritas no meu currículo. Muito legal, muito bom. Então, além das oportunidades, temos também as possibilidades no esporte e a credibilidade que traz o nome da instituição. Muito bom, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história e, ao longo dessa conversa, vou tentar responder. Se eu não responder as perguntas de vocês ou os anseios de vocês, depois a gente para e fala mais especificamente sobre as questões que vocês trouxeram.
Como a Solange falou, eu sou o Anderson, ela contou um monte de coisas ali, todas são verdades. Além disso, eu sou pai e marido, né? Minha esposa está ali, a Carol, meu filho está aqui, o Kai, e eu também sou um aspirante atleta. Talvez o Batista já seja um atleta, eu só descobri o esporte quando estava terminando a graduação, então eu sou um aspirante atleta de triatlo. Aspirante porque sempre quando dá merda, a primeira coisa que eu tiro é o esporte, né? Mas no final de semana ou nos outros dias eu estou tentando treinar. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que eu cresci no oco do mundo, como a minha mãe não gostaria que eu dissesse. Não é um lugar longe, é um lugar perto da capital de São Paulo, cidade chamada Mairinque. E eu nasci e cresci numa família que eu diria que eu costumo dizer que é o 80% do Brasil, né? Então, são pessoas com pouca escolaridade, educação, trabalham em trabalhos de base. A minha mãe é faxineira até hoje. O meu pai já fez de tudo um pouco, foi vendedor de rua, pedreiro, migrou do Nordeste, a migração interna que teve nos anos 70, 80, em busca de melhores condições de vida. E por eles não terem tido a oportunidade de estudar, era meio que uma obrigação para a gente ir na escola e ir bem. Mas, como alguns colegas devem saber, ir bem numa escola pública tradicional no Brasil é quase que só ir para a escola, né? Então, era isso que a gente fazia. A gente ia para a escola e isso já era quase suficiente para ir bem, porque o nível de qualidade sempre foi muito baixo. Mas eu tive uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de valores ao longo desses anos. Então, os meus pais sempre foram muito trabalhadores e a gente começou a trabalhar muito cedo. Esses valores do trabalho e do esforço foi o primeiro grande valor que me ajudou a alcançar o sonho de entrar numa boa universidade como a USP. No final do dia, foi o volume de horas. Foram um volume de horas estudadas que me permitiu chegar até aqui. Mas eu comecei, antes de vir para São Carlos, que fica a 2 horas e 38 minutos de Mairinque, eu comecei trabalhando mesmo. Então, na semana que eu fiz 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, numa cidade vizinha, porque o desafio que a gente sempre teve em casa foi um desafio de profissionalização. Então, a gente passava dificuldade, tinha dificuldade, porque os meus pais nunca foram formados em nada. Então, um emprego que tem bastante rotatividade. Então, a gente decidiu que, desde muito cedo, a gente ia trabalhar. Vocês vão ver a pessoa ali eu não sei se tem o infravermelho aqui, mas a pessoa com a camiseta da Argentina ali sou eu. A pessoa do lado direito é um amigo meu de Mairinque, que está lá, o Estevão. E aqui foi a construção, de fato, da disciplina e da maturidade que eu tive muito cedo. Então, eu entrei na graduação, eu já tinha trabalhado por 2 anos formalmente, além do trabalho informal que eu sempre fiz na minha cidade, de vender doce na rua com meu pai, de carpir terreno na rua. E a gente fazia isso por necessidade, mas também por esse sonho de ter uma profissionalização. Até aqui, eu não sabia que a universidade existia, eu já estava no ensino médio, então, embora eu digo que é o oco do mundo, porque é muito perto de São Paulo, mas mesmo estando a 60 quilômetros, eu não sabia que a USP existia. Eu só descobri que a USP existia quando eu estava no 3º ano do ensino médio. No 1º e no 2º ano, eu trabalhava de manhã na CBA, de tarde eu fazia um curso técnico em busca dessa profissionalização, e de noite eu fazia o ensino médio numa escola pública tradicional. Até que, no 3º ano, eu descobri que a USP existia, e para mim foi assim, virou sonho de consumo. Eu também via, embora eu não conhecia ninguém que tivesse feito, ninguém próximo, eu via na internet. É a melhor universidade da América Latina, eu preciso estudar nessa escola. E eu descobri isso através de um cursinho pré-vestibular popular, que ficava numa cidade vizinha, na cidade de São Roque, e preparava alunos de baixa renda, escola pública, para o ensino superior, para acessar o ensino superior. Foi um projeto criado por professores que fizeram licenciatura, bacharelado em universidades públicas, mas davam aula em São Roque. Então, eles tinham nascido e crescido em São Roque. Como São Roque, Mairinque, a região, não tem nenhuma grande universidade, não tem como ter aquele cursinho popular que os alunos mais velhos dão aula para os alunos mais novos. Então, eles se juntaram e criaram esse projeto. E aqui, para mim, foi a primeira grande oportunidade de vida, porque eu fui
exposto a um universo que eu não conhecia. Eu costumo dizer que era um universo paralelo, essa história de fazer uma graduação numa universidade pública, né? Eu tinha na minha cabeça que eu ia terminar o ensino médio, começar a trabalhar ao longo do dia para poder pagar uma universidade à noite, que foi o que o meu irmão mais velho fez, e ele era a minha referência. Meu irmão foi a primeira pessoa a fazer um curso de engenharia na família, e meu pai tem 3 irmãos, minha mãe tem 5, mas ele fez dessa forma. Então, ele trabalhava durante o dia e pagava o curso dele que ele fazia no período da noite. Essa é uma foto do dia que eu fui fazer a prova do cursinho para vestibular, e eu tinha uma defasagem tão grande de educação, de formação, que eram 45 perguntas e eu acertei 13. E aí, eram 100 vagas. Eu fiquei em 102 lá na posição. Fiquei 2 para frente. Aí 2 pessoas desistiram, e eu fui chamado para me inscrever no cursinho para vestibular popular. E foi lá que eu descobri tudo isso, botei na cabeça que queria fazer. Eu ia trabalhar no 3º ano também, deixei de buscar trabalho, eu tinha um dinheirinho acumulado dos meus 2 primeiros anos trabalhando, combinei com a minha família, né? Não vou trabalhar, não vai ter mais ajuda minha em casa. Minha mãe aceitou por 1 ano, e aí eu fui estudar. Então, eu estudava 10, 12 horas por dia durante o 3º ano do ensino médio para conseguir o tão desejado sonho de entrar na Universidade de São Paulo. Essa é uma foto que eu tirei, tá? Embora seja uma montagem. A foto da Praça do Relógio foi eu que tirei numa viagem que a gente fez. Se vocês fizerem uma disciplina, se não me engano, de redes com Edson, não está mais. Então, talvez não. Mas vamos lá conhecer o campus de São Paulo, porque é um lugar bastante mágico também. Aqui em São Carlos, foi muito incrível quando a gente veio a primeira vez. Era a 5ª chamada, então eu entrei de reescolha. Não sei se existe reescolha ainda. Existe, Diego? Não? Reescolha era, faz todas as chamadas. Se sobrou vaga, deixa as pessoas se inscreverem nessas vagas remanescentes. Eu prestei computação São Paulo, então prestei IME. Não sabia que tinha ciência da computação aqui em São Carlos e não passei. Aí, com a minha nota do FUVEST, eu consegui entrar na 5ª chamada. Na minha 2ª semana de aula, já tive a minha primeira prova, a P1, de eletrônica. Então, eu entrei num caos mesmo quando eu cheguei aqui. Além do desafio de defasagem, porque, sim, eu consegui passar na universidade, mas eu ainda tinha uma defasagem grande de formação, talvez como o nosso amigo... Como é seu nome? Eu não estou escutando. Augusto. Como Augusto, eu também tinha uma defasagem muito grande educacional, porque em 8, 9 meses eu estudei para passar no vestibular, mas não aprendi tudo que precisava mesmo para ter uma formação sólida. Então, tinha esse grande desafio e eu cheguei atrasado. Então, as minhas primeiras provas, tiveram algumas que eu tirei abaixo de 5. E, além desse contexto de formação mesmo, esse desafio de defasagem, a gente passava por um momento bastante delicado em casa. Minha mãe tinha sido mandada embora, meu pai não tinha salário, então eu estava mudando de Mairinque para São Carlos, sem muita certeza de como eu ia me virar. E aí eu fiquei no alojamento. Que eu costumo dizer que o ICMC é uma extensão do alojamento, né? Então, para mim, foi muito bom no meu primeiro semestre, porque eu estava muito bem treinado em como estudar e passar em provas, né? Porque eu tinha feito isso no ano anterior. Eu só continuei fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo, estudando longas horas e, felizmente, no final do primeiro semestre, eu consegui evitar as reprovações, né? Passar em todas as disciplinas. Não foram as melhores notas, mas foi muito relevante para mim, porque começou a abrir as portas das oportunidades que apareceram depois, o fato de ter ido bem nesse primeiro semestre. Um fun fact é que eu vim fazer ciência da computação sem ter um computador. Então, o que eu fazia, depois eu ganhei uma máquina bem velha, que não funcionava Wi-Fi, e eu também não tinha internet em casa, né? Então, só usava aqui eu ficava no laboratório, quando fechava, eu ia para Guarita, ali, perto do bloco 5, 5 lá, né? 4, bloco 4, e ficava ali com eles. Então, eu baixava o que precisava baixar de material e eu levava para casa para estudar em casa. Então, eu baixava reference, né, referência das linguagens. Quando estava aprendendo C, baixava de C, depois foi para Java, baixava de Java, e eu estudava a partir disso. Quando estava na universidade, usava a internet de fato.
Então, o meu primeiro ano ele foi bem conturbado nesse sentido. E o que fez muita diferença foi estudar para ir bem nas disciplinas. A segunda coisa que fez muita diferença, na época a gente não tinha ainda um programa intencional de inclusão de pessoas que vinham de baixa renda ou escola pública. Nem tinha cotas, né? Então, o que fez muita diferença foi o programa academia, como chama mesmo? Bolsa, tutoria? Bolsa, tutoria acadêmica e científica e o valor dos mentores. Então, eu tive uma bolsa por performance no vestibular e cruzava a performance na FAPESP com necessidade socioeconômica, e eles te davam um tutor para acompanhar você no seu primeiro ano, ao longo do ano todo. E eu tive o prazer de que minha tutora foi a Solange, professora da graduação, que vocês vão encontrar em algum momento, provavelmente, ao longo dos seus anos aqui. Isso fez muita diferença, porque foi a minha forma de ser incluso na universidade. Mesmo com as minhas diferenças e os meus desafios, eu tinha alguém para conversar, alguém para me ajudar a superar esses desafios. Depois vieram as bolsas. Eu tive bolsa moradia, não pude ficar no alojamento porque cheguei na quinta chamada e já estava lotado, mas depois eu tive a minha bolsa moradia para pagar o aluguel. Também tive bolsa alimentação, tive bolsa livros e a tutoria acadêmico-científica. Acabou que no primeiro ano, no segundo semestre, eu ainda ajudava os meus pais em casa com o valor das bolsas que eu recebia aqui na graduação. Então, isso é um presente muito grande. Eu costumava dizer que era um privilégio, né, estudar na Universidade de São Paulo. Hoje eu troquei a palavra e eu chamo de que é um presente uma joia muito preciosa que a gente ganha, porque eu fiquei na universidade por conta desse ecossistema. Tinham as bolsas, tinha o tutor, que ajudava a superar o desafio, e, óbvio, que um sonho, né, um sonho muito grande. Quando eu entrei na graduação, eu logo percebi que essa seria a minha oportunidade de mudar de vida. Mudar a vida minha, da minha família, dos meus filhos, quando tivessem, para que eles tivessem oportunidades melhores do que as que eu tive até então. Aí, vou começar a entrar nas coisas que eu mais gostei de fazer ao longo da graduação. O Diego está aqui, professor do CMC. Quem acompanha o grupo de maratona hoje, Diego? João Batista acompanha. Aqui na USP, o Diego também participou. A gente chama de GEMA, né? Grupo de Estudos para Maratona de Programação, alguma coisa assim. Quem já conhecia? Uns 15% já conhecia. No final do dia, o GEMA é um grupo que prepara para essa competição, que a gente chama de Maratona de Programação, que no final do dia é um mind sport, né? Então, uma competição de um esporte da mente, em que a gente resolve problema de computação. Normalmente, são 5 horas de prova, nas competições oficiais, onde os times se reúnem em 3 pessoas, só que só tem um computador disponível, só um teclado. Então, o time tem que se dividir, criar uma estratégia para resolver o máximo de problema em menos tempo, o máximo de problemas corretos em menos tempo. Talvez para quem competiu em Olimpíadas de Matemática, seria um pouco parecido a esse tipo de experiência no ensino médio, só que aqui uma competição focada no ensino superior. E aí, o que me fascinou aqui é que eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender computação também. Então, eu não aprendi a programar no primeiro semestre, fiquei meio frustrado. No segundo, comecei a aprender porque tive o presente, de novo, de ter o professor Rodrigo Mello como professor de computação, que hoje também não está mais aqui, infelizmente, mas era um dos principais professores de computação, muito bom. E eu descobri o GEMA. Então, para mim, eu vou lá, porque acho que essas pessoas são muito, muito boas, eu vou aprender mais com essas pessoas. Quando eu descobri que tinha competição, daí eu quis desistir. Lembro da minha primeira reunião, o Bruno Adame falou, não tem problema, pode vir, não tem problema não querer competir. E depois acabou virando uma coisa que eu também gostei bastante. Então, eu competi regional umas 3 vezes, competi na nacional também brasileira. O ano que a gente ficou melhor classificado, meu time, que foi meu 3º ano de graduação, acho, a gente ficou em 11º de 650, 700 times.
E depois eu competi fora do Brasil também. Então, quando estava morando fora do Brasil, eu competi lá na América do Norte. Fiz 2 competições diferentes. Então, foi uma coisa que me ajudou muito a me desenvolver tecnicamente. Depois, lá na frente, quando eu vou contar um pouco, mas quando fui trabalhar no Google, o meu primeiro chefe do Google falou: nossa, você é um estagiário e a qualidade de código é melhor do que quem é efetivo. Quem já está efetivo aqui há 3 meses, 6 meses. Isso tudo veio da maratona de programação. Esse desenvolvimento, você tem 3 pessoas, então você tem que escrever um código que os seus colegas conseguem entender e vão te ajudar caso tenha um problema. E a possibilidade mesmo de aprender novos algoritmos, que às vezes a gente não vê na graduação, ou aprofundar em coisas que são passadas de forma macro. Foi uma das principais coisas que eu fiz na graduação, com certeza. E eu também era um aspirante a pesquisador, né, no começo da graduação. Fiz lá a tutoria acadêmica científica e a Solange me chamou, então vamos fazer pesquisa agora. Para mim era uma forma de eu ter uma bolsa, e isso era bom, mas eu também tinha interesse em aprender sobre ciência. Até que no meu segundo projeto de pesquisa, que já foi com o professor Rodrigo Mello, a gente estudava a incidência de diferentes tipos de câncer em diferentes regiões do mundo. E tinha um problema técnico no projeto, que ele falou, tem um parceiro nosso, um professor na Austrália, que ele já lidou com esse tipo de problema e você pode aprender com ele lá. Eu, quando entrei na graduação, a primeira coisa que eu descobri é que dava para viajar para fora. E eu falei, eu vou viajar para fora. Então, ao longo dos primeiros anos de graduação, eu fui aprendendo inglês na paralela, através dos problemas da maratona, que eram todos em inglês, a maior parte, né, em inglês. Troquei meu celular, meu computador na época para inglês. E os livros da graduação, tem alguns livros que majoritariamente estão disponíveis lá na biblioteca em inglês também. E porque eu tinha na cabeça que eu queria ir para fora do Brasil e viajar e aprender sobre culturas diferentes. Então foi uma junção da necessidade técnica do projeto com o meu sonho mesmo de ir para fora. Então, no final do meu 3º ano, eu ganhei essa bolsa da BEP, é Bolsa Estágio em Pesquisa no Exterior, se eu não me engano. Então, está aí mais uma coisa nova que talvez, não sei se vocês já conheciam, mas se você já faz iniciação científica, pesquisa no Brasil, com a FAPESP, você também tem a possibilidade de ter essa extensão de bolsa, essa adição de bolsa. Tem todo o processo para ser aceito o projeto, tem que escrever um projeto. E, para mim, além de ter resolvido, né, ou ter aprendido algo que ajudou na nossa iniciação científica no Brasil, foi onde eu aprendi inglês de verdade, porque ao longo dos 3 primeiros anos eu só lia e aprendia vocabulário, mas nunca tinha conversado com ninguém de fato. A primeira vez que eu conversei com alguém em inglês presencial foi quando eu desembarquei no aeroporto da Austrália e o professor foi me buscar lá no aeroporto. Então, eu passei lá 3 meses, o período, e foi onde eu morava com um italiano, que virou amigo meu, e eu conversava 2 horas por dia com ele, e foi assim que eu aprendi inglês de fato. Então, acontece muito, acho que até hoje mais, pela maior diversidade da turma que entra, de pessoas que entram na graduação e não sabem inglês. Aqui está uma boa oportunidade de você aprender inglês. Arruma uma bolsa, vai para algum lugar, fica lá 3 meses sem brasileiros e acaba aprendendo. E depois eu fui trabalhar no Google, que foi uma história muito interessante, porque no meu 2º ano, eu estava estudando na biblioteca, e aí eu escutei tinha um alvoroço, assim, umas coisas diferentes acontecendo naquele dia. Muita gente entra e sai de uma das salinhas da biblioteca, falando em inglês, eu não entendia nada que eles falavam. Acabou o final do dia, eu fui perguntar para um dos alunos que saiu da sala o que estava acontecendo lá. E era uma sessão de entrevistas, que o time do Google Brasil estava fazendo com alunos de pós-graduação do ICMC. Na época, eles não tinham o programa de estágio para Brasil, então, para graduação no Brasil. Só tinha o programa de estágio para quem fazia pós-graduação. Isso, misturado com as referências que a gente tinha na maratona, dos estudantes do ICMC, que tinham na maratona e foram trabalhar em grandes empresas nos Estados Unidos, eu botei na cabeça também, foi a segunda coisa que eu botei na cabeça, eu vou trabalhar no Google nos Estados Unidos. Na época tinham outras opções, né, de Big Tech, como Facebook, Microsoft,
mas eu sempre odiei os produtos da Microsoft e do Facebook, então eu falei, eu quero trabalhar no Google porque é quem faz os melhores produtos. Ele gostou, né? Ele também não gosta da Microsoft, pelo jeito. E aí, o que ajudou muito eu conseguir isso? Bons resultados nas disciplinas, não é a única coisa, é sempre uma junção de fatores. As pesquisas, eu acho que ajudaram também, dos primeiros anos. Mas o mais relevante, eu acho que foi a maratona de programação, que me ajudou a me preparar para isso aqui. Quando eu fiz o primeiro conjunto de entrevistas para o Google, eu ainda não tinha ido para a Austrália. Então, eu fui para o Google depois que fui para a Austrália, mas quando fiz o primeiro grupo de entrevistas, ainda não tinha ido. E, além do desafio técnico, eu estava mais preocupado mesmo com o inglês, porque eu falei que a primeira vez que falei presencial com alguém em inglês foi com um professor que me buscou no aeroporto. Mas a primeira vez que falei com alguém em inglês foi nessas entrevistas técnicas do Google. Foram 3 entrevistas, 2 técnicas, uma não técnica. E ajudou também, ao longo desses 3 primeiros anos, eu que entrei na graduação sem saber inglês e aprendendo inglês na paralela, porque uma hora a oportunidade chega e a gente precisa estar preparado para essa oportunidade. A experiência foi incrível, assim, adoro a companhia até hoje. Falo que quando eu aposentar eu vou voltar a trabalhar no Google, só para lazer, porque é muito incrível mesmo. Mas além do aprendizado técnico que eu tive ao longo do tempo que eu estava lá, e preparar para a carreira mesmo, né? Além do técnico, tem como é que funciona uma empresa, né? Como é que é a cultura da organização, quais são os rituais importantes. Então, teve esse aprendizado do trabalho mesmo, mas o mais relevante foram dois insights que me surgiram. O primeiro é que, frequentemente, a gente acha que educação é um investimento de longuíssimo prazo. É um investimento de longo prazo, mas entre o tempo que eu descobri que a USP existia e comecei a estudar e trabalhar no Vale do Silício, na sede de uma das maiores empresas de tecnologia, foram 4 anos. Então, o retorno foi altíssimo. E eu costumo brincar que eu precisava de bolsa no Brasil até eu ir trabalhar no Google. Depois que eu voltei do Google, você traz um caminhão de dinheiro, para mim, na época, era um caminhão de dinheiro, que eu não precisava mais trabalhar por obrigação enquanto estivesse aqui. Então, o retorno ele foi bem mais rápido do que eu esperava. Às vezes, a gente tem na cabeça que a educação é muito longo prazo, não dá para fazer um esforço e estudar alguma coisa extra, né, das minhas obrigações, e, no final do dia, isso trouxe um resultado bem mais rápido do que eu costumava ouvir. E a segunda coisa é que, se eu, que tinha nascido e crescido em Mairink, estudei a vida toda na escola pública, minha mãe faxineira, meu pai vendedor de rua, consegui chegar ali, eu poderia fazer coisas muito grandes para mim e para o meu país. Então, eu comecei a arrumar confusão, na verdade, nas minhas experiências fora do Brasil, porque eu morei na Austrália, depois morei nos Estados Unidos, e depois morar no Canadá, vou falar um pouco, com os brasileiros, porque os brasileiros, não, você tem que vir morar aqui, como você vai voltar para o Brasil? E a minha fala sempre foi a população brasileira que investiu em mim, né? Foi quem pagou minha graduação, foi quem pagou meu cursinho pré-vestibular, minha graduação, foi quem pagou minha bolsa de pesquisa. Como é que eu não vou voltar e fazer alguma coisa? Se eu conseguir chegar aqui em tão pouco tempo, eu também posso fazer coisas grandes no meu país. Foi uma das coisas que... E esse insight veio de eu estando lá, vivenciando lá. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que foi a única coisa não técnica que eu fiz na graduação. A única coisa não técnica que eu fiz na graduação foi visitar escolas públicas da minha cidade, de Mairink, de São Roque, o cursinho pré-vestibular popular que eu fiz, depois o cursinho pré-vestibular popular que a gente criou na minha cidade, na cidade de Mairink. Eu convenci um professor meu, que virou vereador, a trazer o projeto para a nossa cidade. Ele trouxe. Hoje, o cursinho levou dezenas, se não centenas de pessoas ao redor do Brasil. Então, eu sempre voltava. Todos os semestres que eu estava no Brasil, durante a graduação, eu voltava para conversar com um jovem. E é surreal o que eu escutava. Assim, as primeiras conversas, o que o jovem perguntava é: quanto é que você paga na sua graduação lá na Universidade de São Paulo? Não sabia que era gratuito. Ou não sabia que existia uma UFSCar a 30 quilômetros da escola que ele fazia o ensino médio. Porque tem uma UFSCar lá em Sorocaba, que é muito próximo de Mairink. Também não sabia que existia. Aí fala que existe. Como é que eu entro na UFSCar? É muito simples, é o Enem. Parece que é simples. Isso eu estou falando de uma cidade que fica a 60 quilômetros da capital de São Paulo. Não estou falando do interior do Piauí, que é muito mais longe, não tenho nada
contra, gosto das pessoas, mas assim, logisticamente muito mais distante. Isso é muito próximo. Depois passei a ter amigos aqui em São Carlos, uma amiga especificamente trabalhava com terapia ocupacional e visitava os bairros de São Carlos. Isso recente. E ela convivia com jovens de São Carlos que não sabia que tinha a Universidade de São Paulo aqui e a UFSCar. Então, isso mostra que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. O meu jeito de fazer foi visitar essas escolas e falar com o jovem para que a gente tivesse mais gente conhecendo essas oportunidades e transformando suas próprias vidas. E eu falei da minha... Aqui é o Gabriel Guimarães, um amigo que eu conheci enquanto trabalhava no Google, em Mountain View, brasileiro, mas que fazia graduação lá nos Estados Unidos. Fazia graduação em Harvard. E aqui é uma foto nossa no Yosemite Park, lá nos Estados Unidos. E eu falei para vocês que eu comecei a colecionar inimigos, né, brasileiros fora do Brasil, porque todo mundo falava, você tem que morar aqui, você tem que trabalhar no Google aqui, você tem que voltar para cá, porque vai voltar para o Brasil, só problema. Essa foi uma das pessoas diferentes, uma das pessoas que pensava diferente. E quando me conheceu, o Gabriel falou, Anderson, você precisa conhecer uma instituição que se chama Fundação Estudar, porque você tem o perfil do bolsista e foi criada pelos principais empreendedores brasileiros, e eu não sabia de nada. Quem é o Jorge Paulo Lema? Eu não sabia na época. O Jorge Paulo Lema, o Marcel e o Beto são os fundadores da Ambev. Da Ambev, são donos do Burger King, da Americanas também, né? Esse caso ficou mais famoso agora. E eu falei, não preciso de bolsa. A Fundação Estudar dá bolsa, eu não preciso de bolsa. Eu precisava de bolsa antes de trabalhar no Google nos Estados Unidos. Depois de trabalhar lá, traz o dinheiro embora, eu não preciso tomar dívida, né? Porque bolsa que depois tem que pagar. Só que aí eu comecei a olhar. Ele teve uma semana que não foi trabalhar, quando a gente estava fazendo estágio, porque veio para o Brasil fazer a final do processo seletivo da Fundação, processo seletivo para o programa de líderes da Fundação Estudar. E aí eu comecei a me interessar. Fui estudar a história dos fundadores, acabei descobrindo a história de vários bolsistas da Fundação Estudar, e eu me encontrei muito, porque a indignação que eu estava falando agora, de como é que a gente transforma a realidade da instituição e das pessoas que poderiam ter sua realidade transformada, mas não conhecem a instituição, é uma coisa em comum com a Fundação Estudar. Então, a missão da Fundação é criar oportunidade para gente boa agir grande e transformar o Brasil. Então, essa visão de transformação foi nesse grupo que eu encontrei. Eu falei, preciso virar. Foi a terceira coisa da minha vida que eu falei, eu preciso virar, eu preciso conseguir isso aí. Foi igual quando eu descobri que a USP existia e quando eu descobri que dava para estagiar no Google. A terceira coisa foi essa aqui, eu preciso fazer parte da Fundação Estudar. E aí, foi talvez uma das primeiras, talvez a minha primeira frustração relevante durante a graduação, porque eu apliquei, estava morando no Canadá na época, apliquei para o processo seletivo dos líderes e não consegui passar. Isso em 2016. Aí fiquei frustrado, falei, um bando de playboy, elitistas. Mas teve um ganho expressivo, porque o processo seletivo da Fundação Estudar são 8 fases, em que é muito parecido com o processo seletivo das universidades norte-americanas. Então, ele olha para você como um todo. Então, ele vasculha toda a sua vida, faz você refletir sobre o seu histórico, o seu futuro, o que você quer no mundo, e também muita entrevista com pessoas diferentes. Então, entra em dinâmica com ex-bolsistas, fala com o conselho da fundação, então os fundadores entrevistam. E, para mim, isso foi o meu primeiro processo de autoconhecimento. Foi a primeira vez que eu parei para refletir sobre a minha história e pensar aonde eu queria chegar de fato. Então, eu ganhei de presente do processo seletivo esse processo de autoconhecimento, que eu nunca tinha feito, tinha um pouco de preconceito com terapia, e eu meio que fui forçado. Como eu queria virar bolsista, eu tive que fazer o processo, e o processo me entregou vários aprendizados sobre eu mesmo. E aí, no ano seguinte, na verdade, eu descobri a história de um bolsista, que se chama Wellington, e ele fundou o ProLíder, é o Wellington Vitorino, essa pessoa que está bem aqui. E tem uma história fantástica. Hoje ele é bolsista da Fundação Estudar,
fundou o ProLeader, hoje ele faz MBA no MIT. E o ProLeader é uma versão imersiva de 1 ano do que tinha na Fundação Estudar. Eu falei, preciso lá fazer. Aí aqui eu passei, fui aceito e foi uma experiência incrível. Foi voltando já do exterior, quando eu voltei do exterior. Eu falei que eu fiz só uma coisa não técnica na graduação, talvez essa foi a segunda, mas já estava nos últimos meses, então eu nem conto. Em que a gente passou 25 sábados em São Paulo, todo sábado eu ia para São Paulo. Isso foi meu último semestre de graduação, primeiro semestre de 2017. E tinham 36 pessoas na turma, só tinha eu de computação. Então eu tinha passado 5 anos convivendo com pessoas de computação. Então eu meio que saí ali da minha zona de conforto e fui conhecer gente que estava interessado em saúde, em educação, em política pública. E o programa tem como objetivo criar jovens lideranças no Brasil. Então, a gente debate os principais assuntos, traz referências de educação, referência do esporte, referência de infraestrutura, referência de segurança para a sociedade, debate e, no final, cria-se projetos e empreendimentos para atacar esses problemas que são debatidos ao longo do programa. Aliás, um spoiler, o ProLeader está com as inscrições abertas. Depois vão dar uma olhada lá, se faz sentido para vocês agora. E, então, para mim, o valor ali foi como é que a gente pensa em computação, em tecnologia, para além do aspecto técnico. Porque tem um fim, né? O meio não é o código mais bonito. O fim, como é que eu ajudo a educação desse país? Como é que eu resolvo um problema de saúde? Então, esse foi um shift que eu tive, porque eu era a pessoa que era o técnico pelo técnico. Eu realmente gostava de codar e ficava nisso. Não procurava uma forma de ajudar a sociedade, ou criar produto, ou criar negócios a partir dessa capacidade técnica. Esse insight veio durante a minha experiência nesse programa do ProLeader. Acabou que depois me aproximei mais de outras pessoas que eram bolsistas da Fundação Estudar, e eu virei bolsista da Fundação Estudar de 2017. O que mudou na minha vida de 2016 para 2017 para eu conseguir ser aprovado? Foram 84 mil inscritos e 33 selecionados. Alguém sabe o que mudou? Palpite? Essa é uma finalidade. Tudo bem. É muito isso. É uma soft skill, né? Então, eu tive consciência de onde eu estava vindo na trajetória e aonde eu queria chegar. Foi isso que mudou. Que quem me entregou foi o próprio processo seletivo que eu não passei, né? Então, as conquistas. Não teve grandes conquistas. As conquistas já tinham tido. A consciência, o autoconhecimento, no final do dia, né, que junta as coisas que os nossos amigos falaram, foi o que mudou e me permitiu ser aprovado. E, desde então, isso tem influenciado muito toda a minha vida, porque depois eu decidi seguir um caminho empreendedor, mas eu não conhecia empreendedores, eu não sabia, eu não tinha o restante das soft skills, eu não tinha nada. Eu tinha passado a graduação inteira como pessoa técnica. Foi a essa instituição que eu recorri para me desenvolver no que faltava de habilidade. A gente tem até as 11, Manzato? Tá, eu vou correr. Bom, aí quando estava saindo da graduação, eu tinha uma proposta para trabalhar no Google em Tóquio, estava aprendendo japonês, até que esses insights que eu trouxe aqui para vocês me fizeram repensar sobre o que eu queria deixar no mundo. Eu concluí que eu precisava aprender mais coisas que eu não tinha aprendido durante toda a graduação, que está muito relacionado ao que a gente estava falando aqui. Eu não conhecia sobre como as pessoas funcionam, né? Conhecia como o software funcionava, mas as pessoas não conhecia. Ou como os negócios também, estratégia. E aí eu falei, vou dropei Google de Tóquio, parei de aprender japonês e me juntei a um grupo de educação do Rio, chamado ênfase. E eu formei aqui, acho que colei grau dia 14 de agosto de 2017, dia 21 de agosto eu estava viajando para o Rio, pela primeira vez, de avião, para trabalhar como diretor de tecnologia. Que eu nem sabia,
inclusive, o que era um diretor de tecnologia. Eu fui com a cara e com a coragem para aprender de fato. Era uma empresa média já, tinha 40 funcionários, faturava 25 milhões ano, mas o modelo de ensino majoritário presencial, e precisava virar do presencial para o digital. E aí precisava de alguém de tecnologia. Foi também quando eu aprendi o valor das conexões, porque essas pessoas me descobriram através do Gabriel, que eu botei no slide ali anterior. Então, elas me descobriram através do Gabriel, conversamos, gostaram muito, eu gostei muito, vamos fazer. Que é uma coisa que, normalmente, as pessoas altamente técnicas valorizam bem menos. Eu valorizava zero. Eu tinha pavor da palavra networking. Acho que até hoje eu tenho um pavor da palavra em si, mas a construção de relacionamento genuíno é uma coisa que eu passei a ter interesse. Porque talvez a única coisa mais importante que a educação, ou que está ali equiparada à educação, é rede, né? É construção de rede, para alcançar o resultado e o sonho. Então, em 2017, fiquei um semestre no Rio, depois a gente fundou uma filial da empresa aqui em São Carlos. Até final da pandemia, quando a gente foi tudo para o remote, a gente tinha um escritório aqui em São Carlos, e eu liderei na companhia essa digitalização. Aí eu passei a contratar as pessoas, direcionar, trabalhar mais com produto, com desenvolvimento de produto, menos engenharia. Negócio também. A gente criou o escritório, contratou várias pessoas aqui. Chegamos a ter 20 pessoas no escritório de São Carlos. Tivemos 2 escritórios diferentes aqui. E, para mim, foi fascinante. Assim, foi um playground, na verdade. Eu achava que eu queria empreender, que queria construir os negócios. Eu queria mais construir non-profit, instituto, mas aí essa experiência me mostrou que eu queria construir empresas também. E foi a minha escola, né? Eu fiquei tão fascinado, eu sou sócio do grupo até hoje, gosto muito dos meus sócios, porque foi a oportunidade que eu tive para me desenvolver em coisas que eu não tinha aprendido até então. E a gente gerou um resultado interessante, porque a gente pegou um dinheiro que estava na conta da empresa, vamos dizer assim, e investimos em tecnologia, um dinheiro que não era investido. A gente melhorou o produto de educação jurídica, o advogado se preparava melhor e passava mais nos concursos. Para os fundadores da empresa, né, para os sócios, cresce a empresa, tem resultado para eles, e teve um insight dessa experiência que foi, numa medida pequena, mas a gente gerou um impacto em algum lugar, porque a gente contratava as pessoas daqui, na época muitas pessoas não queriam ir para São Paulo, então a gente contratava as pessoas aqui, eram só 20 pessoas? Só 20 pessoas, mas a gente pagava acima da média de mercado de São Carlos, depois as empresas começaram a subir a média de salário. Então, teve um impacto. A gente contrata também os terceiros, né, que não são os diretos, mas você faz obra. Uma das obras que a gente fez custou R$700 mil, a obra do nosso escritório aqui em São Carlos. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer. Eu gostei, eu tive um gostinho do que era gerar o impacto através dos negócios, e eu decidi, eu quero fazer isso para a vida. Então, depois de um tempo, eu até comecei a fazer outras coisas dentro da companhia, além de tecnologia. Quando a gente teve as principais entregas de tecnologia, eu toquei marketing de performance, depois eu criei a área de people. Então, foi uma experiência de simulação de empreendedorismo. Não era empreendedor, porque eu não peguei uma empresa que não existia, o CNPJ, e construí, mas foi uma simulação para que hoje eu pudesse fazer o que eu faço. A partir desses resultados todos, depois eu me tornei sócio deles. Essa é uma imagem boa. E hoje eu sou sócio da companhia até hoje, né? Antes, quando eu entrei, não era, mas depois me tornei sócio deles a partir desses resultados todos. Então, eu decidi que era isso que eu ia fazer da vida mesmo. Qual era a diferença do ênfase para o que eu faço hoje? O ênfase é uma empresa quase que familiar, os sócios já se conhecem há quase 20 anos, fundou a empresa há quase 20 anos, então é bem diferente das startups de tecnologia que são construídas hoje em dia. E eu queria essa segunda coisa. Então, eu não sabia nada sobre investimento. A Solange falou sobre o fundo, né, o Canary, fundo de venture capital de risco, não conhecia nada. Por isso, eu fui trabalhar na Salve, que é uma DNVB de beleza, uma Digitally Native Vertical Brand. É uma marca que nasceu digitalmente e é direta para o consumidor, para liderar a construção da área de tecnologia. A experiência de tecnologia foi muito parecida com a do ênfase. A diferença é que eu fui aprender sobre como funciona uma empresa com um ritmo de crescimento acelerado.
Então, quando eu entrei na companhia, a gente vendia R$300 mil por mês, através do e-commerce que a gente tinha. E 1 ano e meio depois, a gente vendia 4,5 milhões. E é o nosso time que cuidava da infraestrutura tecnológica dessa empresa. Depois começou a abrir outros canais, e aí também tem que criar solução para isso. O fun fact aqui é que, na minha infância, eu era vendedor de Natura. Eu vendia Natura de porta em porta e na escola, e depois eu fui trabalhar numa empresa de cosmético que vendia cosmético em grande escala, né? Então, também teve essa realização para mim. E eu aprendi aqui os principais problemas... eu vou pular isso aqui. Os principais problemas da empresa que a gente fundou agora, que é a empresa que eu sou fundador e CEO. Então, no final do dia, nesses 5 anos tocando as áreas de tecnologia dessas duas empresas que vendiam alguma coisa na internet, 80% do nosso tempo como time de engenharia era resolvendo alguma coisa de infraestrutura para o varejo, que não era core para a companhia. Então, não era tecnologia para a educação, como no primeiro caso, da empresa de educação, ou não era tecnologia para a beleza, no segundo caso. E aí a gente começou a estudar. Eu já tinha o sonho lá atrás de empreender, de criar um negócio. Quando a gente validou que a dor existia, né? A dor do varejista, que vende alguma coisa na internet ou no mundo físico, que precisa contratar vários softwares diferentes, um para tirar pedido, outro de pagamento, outro de logística. Então, o varejista contrata tudo isso e ele fica com a responsabilidade interna de lidar com isso. Mas o varejista não deveria ter um time de tecnologia interno. E vários não têm condições de ter um time de tecnologia. E aí surgem os problemas. Então, a Iglu nasceu para isso. Nasceu para ser uma camada de conexão para as outras aplicações e apps que um varejista precisa, sem que ele tenha um desenvolvedor interno, um freela, uma agência, fazendo algo que é infraestrutura, e a gente entrega isso para ele. E a gente fundou ano passado a companhia, e no ano passado mesmo a gente venceu uma das categorias da Stone. A gente é parceiro da Stone, então a gente integra, né, o varejista, as soluções da Stone, a empresa de pagamentos, como a integração mais rápida feita no ano todo. A gente fez uma integração em 7 dias. Na verdade, foram 3, mas eles nos atrapalharam os outros 4, e aí saiu o resultado como 7. Esse evento foi a semana passada, quando a gente recebeu o prêmio de 2022, de fato. E, no final do ano, foi o que a Sophie falou, depois de 11, 12 anos aí nessa vida de busca pela evolução e pelos resultados, eu saí na Forbes Under 30 de dezembro de 2022. O que parece um resultado bastante intangível, então não tem uma coisa prática, né? Você não gerou impacto na comunidade, você não gerou resultado financeiro para a empresa, mas, para mim, foi muito relevante dado onde eu saí. Então, ter nascido onde eu nasci, as oportunidades que eu tive no começo da vida, foi um feito muito expressivo e representativo, inclusive, que é o que eu tenho mais escutado depois que saíram as notícias, saíram várias notícias sobre isso, dos jovens de cidade pequena, ou que estudou a vida toda em escola pública, ou que teve poucas oportunidades, agradecendo, porque lá atrás, quando eu decidi que queria estudar na USP, eu entrava em sites e via matérias porque eu não conhecia ninguém que tinha passado. Então, quando eu via uma matéria, um estudante de escola pública entrou na Universidade de São Paulo, isso me alimentava a minha inspiração para eu poder chegar lá. E acho que eu queria deixar um resumo, que é a evolução como estilo de vida. No meu primeiro ano, eu descobri que eu tinha esse moto de vida. Então, o meu principal valor da vida é a evolução como um estilo de vida. E eu escrevi isso e botei no meu quarto, no dorme que eu dormia, e todo dia eu olhava para essa parada. Aí eu vou dar um exemplo para vocês disso. Quando cheguei na USP, ainda existia esse jornal. Não sei se vocês acho que não viram, né? Manzato, João, com certeza. Mas era uma versão do jornal da USP impresso, versão física, que saía ali, acho que 2 vezes por mês, se eu não me engano. Pois bem, quando eu cheguei no dia 16 de março de 2012, eu falei, né? A primeira versão que teve depois que eu cheguei foi essa, de 9 a 15 de abril. E a principal manchete era sobre intercâmbio, que foi onde eu aprendi que dava para ir para fora, tinha os programas todos.
E aí eu comecei a guardar os jornaizinhos. Eu tinha um apego com os jornais, porque era uma tangibilização da instituição. Então eu guardava tudo e eu falei, um dia eu vou sair no Jornal da USP. Isso em 2012. Eu não sabia como, era meio impensável na época. Pois bem, o Jornal da USP morreu, o físico, mas ainda existe um online. E aí, em janeiro de 23, eu saí no Jornal da USP. Então, por isso que eu bati as fotos ali. Como? Evolução como estilo de vida, vai ter os problemas, vai ter os desafios, como é que a gente supera as frustrações para conseguir chegar lá. E eu falei demais, né? É isso. Q&A. Agora é com vocês. Estou disponível pelo tempo que precisar. Desmarquei minhas reuniões de trabalho. Então, fiquem à vontade. Bom, muito obrigado, Anderson. Ótima palestra. A gente tem tempo para perguntas, né? Então, vamos começar aqui. Bem, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saber quais são os seus objetivos futuros, tanto profissionais quanto pessoais. Tá. Eu quero ser um empreendedor bastante relevante para o Brasil. Construir negócios que sejam lucrativos, que geram impacto na sua área de atuação e fundar instituições que apoiam principalmente causas educacionais. Esse é o meu objetivo profissional. E pessoal, estou me esforçando muito para virar um atleta, de verdade. Já fiz a minha primeira, fiz 3 provas de triatlo. Eu não sabia nadar, então eu fui aprender a nadar para fazer triatlo, mas a consistência desses treinos e dessas provas ainda tem sido um desafio bem expressivo. E eu quero construir uma família também, né? Já tenho uma família, quero construir uma família maior. A minha esposa não quer ter filho agora, ela já fica meio assim lá atrás. Mas eu quero ter 3 filhos, eu tenho 1, e ter uma família saudável. É isso. Respondi? Mais perguntas? Oi, bom dia. Eu queria perguntar sobre, na sua opinião, quais seriam as oportunidades para a integração entre a computação e o mundo das finanças, porque ontem, na conversa com os veteranos, eles anunciaram a criação de um novo grupo de extensão que lida sobre isso, a questão da computação e programação no mundo das finanças. Você que tem uma startup, uma empresa que meio que faz a logística, a questão financeira entre os varejistas, qual, na sua opinião, seria meio que o futuro dessa área e tal? Finanças, quer dizer finança pessoal, ou economia, ou qualquer coisa? Financeira, tipo banco, transações. Banco, transações, tá. Qual era a pergunta mesmo? Sobre a integração entre a questão da computação e das finanças. Boa. Computação e finanças. Já tem acontecido muito isso, de cargos antigos que estão virando meio que tudo data analyst, data scientist, que antes pertenciam ao mundo das finanças. Às vezes era um físico, um estatístico, pessoas das exatas que faziam esse trabalho de uma forma, eu diria, mais manual, menos ótima, está sendo substituído em velocidades altas pelos data scientists, data analysts, data machine learning engineers. Então, já tem acontecido muito isso. No que tange a transações em si, né, a gente tem uma crença forte na nossa companhia, na Iglu, de que os humanos eles são shoppers, né, são compradores por natureza. Compradores traders, né, trocam as coisas por natureza. E se você pensar como era a complexidade de trocar uma coisa 500 anos atrás, talvez era mais simples do que hoje em dia. Aceita Pix? Não aceita. Aceito sim, mas não tenho QR Code. Dá o CNPJ, daí bota o CNPJ. Vou verificar se caiu lá no sistema do financeiro. Daí liga para o financeiro. Eu fiz uma compra faz 2 semanas que foi assim. Aí ligou para o financeiro, caiu o seu Pix. Beleza, pode ir embora. Doideira, assim. Então, eu estou dando duas perspectivas. Uma dessa área de economia e tecnologia, né?
mercado financeiro, tecnologia, e outra da transação em si. Eu acho que tem uma possibilidade grande da gente otimizar mais como as transações são feitas. O why da nossa companhia, né, o porquê a gente existe, é para fazer as transações serem perfeitas e sem fricção para qualquer um das pessoas relacionadas naquela transação em si. Então, por exemplo, no seu negócio, você simplificou a integração entre as empresas de varejo. Por exemplo, uma oportunidade seria você integrar os métodos de pagamento financeiro. Como você falou, por exemplo, agora tem muitas tecnologias que são meio que separadas. Isso cria uma confusão. Aí, talvez uma boa ideia seria criar um software que integre isso, que deixe o processo mais simples para o consumidor. A gente está fazendo isso. A integração com múltiplos métodos de pagamento, independente do ambiente. Se eu estou na loja física, ou se eu estou no e-commerce, ou em outro ambiente terceirizado, que essas transações de pagamento sejam feitas sem fricção. Estamos no começo, humble beginnings, mas estamos endereçando esse tipo de desafio também. Respondeu a pergunta. Valeu. Bom dia, meu nome é Felipe. A minha pergunta é uma pergunta mais pessoal e eu gostaria de saber qual dica você daria para você do passado se você estivesse entrando na USP. Pode ser dica, qualquer coisa, sabe? Tipo, que te ajudaria a trilhar a universidade de uma forma melhor no geral. Excelente pergunta. Talvez tenha algumas coisas que são específicas para algumas pessoas, mas eu vou falar no geral. Você já sabe o que você quer para depois da graduação? Ainda não, porque tem muitos caminhos para seguir, então eu Legal. quero experimentar um pouco de cada coisa. E acho que foi a pergunta que teve menos afirmação, né, quando eu fiz no começo. As outras, tinha 80% das pessoas tinha uma resposta afirmativa. Essa foi a que teve menos pessoas teve. Eu acho que, não tenho certeza que a graduação é um guarda-chuva protetor, que você pode experimentar um monte de coisa aqui dentro. Então, para as pessoas que têm certeza do que quer, a cabeça sua já está setada. Eu vou ser pesquisador, porque meu sonho é ser pesquisador. Otimiza para isso. Otimiza, então vamos escrever artigo já durante a graduação, sei lá, faz doutorado direto, se o seu sonho é isso, então otimiza para isso. Como pouquíssimas pessoas no começo da graduação têm essa certeza, explora. Explora que, no pior dos casos, você vai tirar uma coisa que você não gosta de fazer. Eu adorava o aspecto de construir da pesquisa. Mas daí eu ficava 3 meses fazendo e 3 meses escrevendo. Esse escrevendo eu não gostava. E uma vida de pesquisador tem bastante escrita, né, professor João? Então, eu tirei do meu caminho que eu ia fazer pesquisa. Então, se você já sabe o que quer, otimiza. Quero empreender? Tenta construir um produto já durante a graduação. Essa foi uma coisa que eu não fiz, porque eu não tinha clareza, já na metade, no começo da graduação, que eu queria empreender. Constrói um produto, lança uma solução para o mundo, gratuita ou não, para algum problema que você encontrou na sociedade. Vai ser pesquisador? Já decidiu? Faz isso. Agora, se não, explora. Explora o que tem de possibilidade. O que você já está passando de oportunidade, fala, quero ver se eu gosto disso, vai lá e faz. Fez um semestre, gostou muito, faz mais um. Mas se você não tem certeza, eu também não fecharia as portas de nada. Eu deixaria as portas abertas para várias coisas. Então, eu diria que essa é uma das principais coisas assim, para a graduação. Outra parada relevante é que é um jogo de fase no final do dia. Vocês estão numa grande fase. Vocês tiveram uma fase grande que era ser aprovado numa universidade muito boa. Aí você venceu essa fase. Se a gente colocar as fases macro, no final da graduação ter excelentes oportunidades associadas ao que eu quero para mim no mundo. A oportunidade de trabalho, ou de fundar, ou de ser pesquisador. Como é que você tem a maior oportunidade? Aí tem as mini fases, eu diria, dentro da própria graduação. E as portas se abrem, né? A próxima fase ela é tão boa quanto o resultado da sua fase atual. Então, eu acho que eu fritava bastante na graduação, talvez não precisa desse nível com as disciplinas, mas é importante no primeiro ano ir bem nas disciplinas.
Senão você já limita as suas oportunidades do segundo ano, do terceiro ano. Ah, preciso tirar 10 em tudo? Não. Mas ir bem nas disciplinas vai abrir a próxima fase da oportunidade. Então, essa é uma outra cabeça que eu acho que é relevante. Então, além da exploração, se você não tem certeza, e de otimizar se já tem, é considerar o jogo como um jogo de fases. Ah, como é que eu iria para a Austrália se eu não tivesse, na paralela, aprendido alguma coisa de inglês ao longo dos 3 primeiros anos? Não ia. Aí eu poderia falar, porra, não tive oportunidade de aprender inglês, nunca tive um curso, nunca tive uma escola que eu paguei. Mas você vê que... E aí algumas fases ela depende de várias, né, anteriores. Então você tem que dar check em algumas coisas para conseguir chegar lá. Mas acho que essas são as duas principais coisas. Exatamente. Muito obrigado, viu, Anderson? De nada. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa desse sentido, mas se eu não passar nas outras respostas, eu trago depois. É Felipe, né, seu nome? Depois eu trago. Oi, tudo bem? Meu nome é Murilo. Eu queria perguntar... Não estou te vendo. Aqui. Aqui. Como foi, tipo, a relação com a sua família, com seus amigos que ficaram lá atrás, que não entendiam o que você estava fazendo? Chegou um momento que eu acho que você cresceu, assim, que é meio difícil explicar o que você está fazendo. Tipo, a própria conquista que você tem, às vezes as pessoas não entendem, é muito feliz para você, mas as pessoas ficam mais felizes por você estar feliz do que por elas entenderem o que você fez, sabe? Algo assim. Olha, estou para dizer que não melhora muito não, tá? Essa sensação. Às vezes, o que aconteceu na minha família, tá? A primeira coisa que aconteceu. Quando eu passei na Universidade de São Paulo, para minha mãe era a mesma coisa de eu passar na Unip. Eu não tenho nada contra a Unip, meu irmão fez Unip, conheço excelentes profissionais. Mas ela não tinha uma sensação de diferenciação. Na verdade, a preocupação dela era que eu fizesse universidade pública. Porque você já não faz ensino médio público, que é uma merda, por que você vai fazer universidade pública? Aí o que aconteceu foi o seguinte, ela começou a falar, ela era faxineira de um escritório, de uma empresa chamada Cargill, e ela começou a falar para as pessoas que o filho dela tinha passado na USP. Aí as pessoas se assustavam no escritório. Aí que ela entendeu o que significava e começou a dar um valor a mais. Mas a reação da minha mãe e do meu pai, eu saí, dos amigos que eu construí no mundo profissional, todo mundo fica super entusiasmado com a notícia da Forbes. Para minha mãe e para o meu pai, ok, mais um assunto. Então, eu acho que tem algumas coisas que mudam. Nesse caso, a minha mãe trabalhava nesse lugar que as pessoas entenderam e falaram para ela, daí ela passou a perceber. Tem coisas que nunca vai mudar. Agora, é muito bonito essa coisa do vou morar fora. Quem aqui é de São Carlos? Uma pessoa. Então, todos vocês já estão morando fora de casa. Aqui, imagino que tem gente de vários estados diferentes. Percebi pelo sotaque do nosso amigo, que já esqueci o nome dele. De onde você é? Maceió. Então, vocês já estão tendo a oportunidade de viver com gente diferente. Aí depois vai morar fora, vai ter uma exposição cultural. Isso não é fácil. Parece fácil, parece bonito, tem um glamour, sim, mas a minha cabeça começou a mudar muito. Nos primeiros anos eu comecei a discutir muito com meu pai. A gente sempre muito religioso dentro de casa, eu também. E meu pai com a história dele que só ia para o céu quem fosse na igreja dele. Eu falo, mas nossa, pai, tem outros países que nem tem essa igreja. Aí comecei a arrumar confusão com meu pai. Então, aí, óbvio que depois fiquei mais maduro, parei de arrumar confusão com meu pai, mas começa a criar um choque muito grande da sua realidade, do que você está sendo exposto para as pessoas que ficaram lá. E é uma parte muito difícil, tá? É muito difícil, porque você começa a se reconstruir. A gente nasceu e cresceu num ambiente extremamente homofóbico, machista, e aí eu comecei a ver coisas diferentes e querer coisas diferentes. E você vai criando um embate com isso. Então, é como se você tivesse... Eu costumo fazer a metáfora. Você tem a casa pronta, a estrutura, acabamento, está lindo, só que aí você vai tirando. Todo o acabamento você vai tirando. E aí você vai ter que decidir qual é o acabamento que você vai dar para casa. Tem uns aspectos estruturais que se mantêm, de onde a gente nasceu e cresceu, mas o acabamento é a gente que escolhe, e não é fácil fazer isso. Assim. Enfim, acho que é isso. Obrigado. Oi, meu nome é Yuri. Eu atualmente sou
trabalho numa startup de educação. E também o meu objetivo esse ano também é fundar minha própria, focada em escolas públicas. Então, minha pergunta para você vai: qual a sua dica para alguém que quer fundar uma startup e só tem ela mesma ou só outra pessoa? E a segunda pergunta é: qual o fun fact mais divertido que você já teve quando você começou a sua própria? Caramba, boas perguntas. A minha principal dica para quem está começando uma startup é passar o máximo de tempo possível com o potencial usuário. Se o usuário é o professor, passa tempo junto com o professor. Se o usuário é o aluno de ensino médio, passa tempo com o aluno de ensino médio. Essa é a principal. Se for educação, eu diria que você tem que ter um propósito bem forte, porque educação startup de tecnologia que otimiza alguma coisa em educação, melhora a educação, é bem difícil dar dinheiro. Em educação ou você ganha dinheiro, ou você gera o impacto. Os dois é bem difícil, então você precisa de uma resiliência bem forte para continuar na jornada. A decisão minha de trabalhar no ênfase, no final da graduação, tinha uma relação forte com a minha relação com a educação no geral. A gente tinha um produto de qualidade? Tinha. Mas eu vendia para quem queria ser juiz federal, que normalmente é um familiar de outro juiz federal. Então, o impacto de transformação era bem baixo. Aí você tem outras empresas, listadas em bolsa, não vou falar o nome, que conseguiu alcançar uma massa muito grande, ganhar muito dinheiro, mas o nível de qualidade é muito, muito baixo. Então, sobre a primeira pergunta é isso. Sobre a segunda, um fun fact sobre quando comecei a nossa companhia, né? Bom, tem um que é muito bom. O iGlue, ele vem de e-commerce glue, do e de e-commerce em inglês, e glue de cola. E aí foi se transformando, né? Porque não podia ser um nome que o varejista brasileiro não entendesse. Então, aí virou iGlue em português, né? Mas a raiz do nome da companhia era o e-commerce glue. E a gente... Isso acho que é um fun fact by itself, por si só. Mas teve uma coisa extra que é a principal coisa que a gente percebeu durante todo o processo de discovery, antes de construir a companhia, então passando o tempo junto com o varejista, porque eu conheci o problema técnico, né? Então, como o CTO das empresas que vendiam alguma coisa na internet, eu conheci o problema técnico. Não conhecia como o cara se sente. E aí eu descobri que o principal sentimento do varejista é: quem me oferece uma solução de tecnologia parece que está me fazendo um favor, e não que eu estou pagando pelo produto ou pelo serviço. Então, uma relação muito fria. E aí acabou que o iGlue, ele é o iGlue do e-commerce glue, e ele é iGlue porque esquenta a relação com o varejista, ajuda o varejista de alguma forma. Esse é um fun fact legal. Você me botou na saia justa aqui, eu consegui pensar em alguma coisa. Muito bom. Mais perguntas? Bom dia. Eu queria saber dos seus erros, assim, durante a graduação e depois também. O que você considera que foi mais intenso para você e como você superou isso? Dos erros, né? Isso. Yes. Eu tenho umas perguntinhas preparadas ali, tá? Essa era a primeira. Se ninguém fizesse, era essa que eu ia fazer para mim mesmo. Porque parece tudo muito sucesso, né? Muita coisa legal e tal. Qual o custo disso no final do dia e quais foram os grandes erros? Durante a graduação toda, eu acho que foi um excesso de trabalho sem coletar as medalhas, sem coletar os resultados, celebrar os resultados. Porque burnout é isso, né? Burnout não é só excesso de trabalho. Burnout é o excesso do trabalho sem a percepção de que aquilo que você está fazendo é importante, sem você comemorar aquilo que está fazendo. Então, eu acho que eu entrei ali no preciso mudar de vida, trabalho, trabalho, trabalho. Eu encarei a graduação como trabalho, né? Tem seus pontos positivos e os negativos, mas eu encarei a graduação como trabalho. Então, chegou um momento que eu meio que quebrei, assim. Eu tive uma crise psicológica bem forte quando eu estava morando no Canadá, então já era 16, meu 4º ano de graduação, 2016. Ou 5º? Não. 5º ano de graduação, acho.
E aí eu comecei a procurar terapias e métodos para endereçar isso. O meu principal aprendizado foi esse. A coleta desse resultado é muito importante. Talvez outra coisa que eu fui aprendendo no finalzinho da graduação é que boa parte das decisões que vocês deveriam tomar aqui na graduação não é sobre a disciplina mais legal ou a disciplina que eu tenho mais interesse. Porque muito cedo você vai esquecer da disciplina. Agora, você escolher onde você vai sentar, baseado em quem também está sentado ali, você leva para a vida toda. Seja o professor, eu gosto muito desse professor, não gosto muito da disciplina dele, mas se o professor é muito, muito bom, é capaz de você ter uma experiência melhor do que a disciplina que você gosta, que o professor, você não tem uma afeição com o professor. Então, seja o professor, seja o tutor ou o aluno que está sentado do lado com você na disciplina, as pessoas deveriam drivar, né, motivar a decisão de onde você vai estar, o grupo de extensão, qualquer que seja. Tão importante, ou talvez mais, do que eu gosto dessa disciplina, eu gosto desse assunto. Porque uma hora isso aí vai passar, você vai esquecer. E eu, na minha fritação da graduação, eu desenvolvi pouquíssimos relacionamentos com a minha turma. Eu tenho uma relação melhor com os professores do que com a turma em si. E isso foi ruim para mim, porque quando eu saí da graduação, eu tinha poucas relações reais com pessoas do meu curso. Então, acho que essas foram duas coisas assim que eu mudaria fazendo graduação de novo. Obrigada. De nada. A gente tem mais tempo para perguntas. Mais alguém? Bom dia. Eu queria esticar um pouco mais esse assunto que você acabou tocando agora sobre como que você lidou com as crises ao longo da graduação. Se não for incômodo para o senhor comentar sobre, por exemplo, batalhas internas que você teve, porque dá para ver que você sempre foi um homem de muitas conquistas e ambições grandes, né? Então, por exemplo, no começo, como é que você encarava a incerteza de não conseguir o que você estava querendo conseguir? Seja passar no Google, fundar startup, e até hoje em dia, você revelou seus sonhos, como, por exemplo, ser um grande empreendedor ou fundar institutos. Como é que você lida, né? Você tem a confiança em si mesmo, não sei se essa é a chave ou não, mas como é que você lida com talvez não conseguir? Ou então, quando você não conseguiu, como é que você lidou com a frustração? Como você lidou com essa crise que você comentou? Boa. Talvez eu tenha aprendido mais sobre isso recentemente do que ao longo da graduação toda. Olhando para trás, é mais fácil falar, né? Eu decidi que eu queria entrar na universidade e eu entrei, né? E as coisas que você decidiu e não conseguiu, né? Sei lá, eu queria muito ganhar medalha da maratona. Eu nunca ganhei medalha da maratona. E eu sou meio frustrado com isso até hoje. Então, parece que é muita certeza olhando para trás, mas várias dessas coisas eu só tinha o sonho. E eu não sabia se eu ia conseguir fazer, na verdade. Inclusive, isso contribuía para um overwork, né? Tipo, como eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou trabalhar mais para tentar conseguir, e isso gera a estafa da tentativa. O aprendizado que eu tive mais relevante sobre esse assunto foi a aceitação de que uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda, vai dar errado, você não vai bater a meta, você não vai conseguir. Porque se eu não tivesse tido essa decisão, eu não teria fundado a companhia, né? Porque a probabilidade de uma startup dar certo é ínfima, é tipo 2% das startups realmente chegam a ser lucrativas, dar resultado lá no futuro. Então, se eu estou nesse espectro que tem 98% de falha, não aceitar a falha, não vou dormir, né? Então, eu me esforço muito ainda para a gente dar certo, mas eu aceitei a falha. Qual foi um recurso que eu usei que me ajudou a aceitar a potencial falha? Longo prazo. Longo prazo. No longo prazo, é bem improvável que tudo dê errado. Então, vai dar errado esse negócio, vamos tentar outro. Quando eu decidi que ia começar o negócio, eu fiz um plano de 50 anos empreendendo. Oi, professora. Tudo bem? E aí, beleza, os 10 primeiros podem dar errado. Pode ser que a segunda década também dê, mas foi o que me deu paz para viver com a possibilidade da falha
e, consequentemente, trabalhar em paz. Não sei se eu respondi tudo, teve bastante coisa. Tem mais alguma coisa que não respondi que é importante? Não, acho que não. A pergunta era geral, mas a resposta acho que compreendeu, sim. Tá bom, ótimo. Obrigado. Mais alguma? Bom, acho que, infelizmente, a gente já vai... Tem o Yuri lá. Então, vai rapidinho. Então... Sobre a questão de clientes, como que tu começou na Iglu? Tu, tipo, bateu em porta, conversou com alguém que você já conhecia, e se você tem alguma história que você se lembra até hoje com o cliente? De ele ser muito bizarro ou dele ser muito bom? Eu falei para você passar muito tempo com o potencial cliente, né? No meu caso, teve uma outra decisão que foi: eu primeiro vou ter uma experiência e depois vou fundar algo para algum problema que eu encontrar ao longo da experiência. Então, eu já tinha boa rede no ecossistema de varejistas que vendiam alguma coisa online ou loja física. Então, eles chegaram organicamente pela minha própria rede. Então, a Salve se tornou referência em e-commerce no Brasil, como uma marca nativamente digital. Eu já conhecia várias outras marcas que eu poderia conversar sobre isso. As pessoas vinham pedir ajuda para a gente, tecnologia no negócio deles. Então, foi meio orgânico o acesso aos potenciais clientes. A segunda pergunta é se tu tem alguma história de um cliente que foi bizarro ou se ele foi muito bom para você. O bizarro, você quer dizer os problemas que ele via ali? Isso. É o que mais tem. A gente vai criar muito em breve não uma campanha, mas uma série de histórias. A gente vai chamar de Crônicas do Varejo. Desde um varejista que não entende nada de tecnologia, mas precisa ter um servidor físico no escritório dele para processar os pedidos, que ele nem entende por que o servidor está ali, o que o servidor está fazendo, até um cliente nosso, por exemplo, que usava uma solução que custava R$ 3.500 por mês e a gente mostrou para ele que existia um outro caminho que custava R$ 250, ajudou ele a migrou e teve essa otimização. Então, tem várias histórias. É o que, no final do dia, dá confiança para a gente de que a empresa talvez possa não ser sólida ainda, mas as dores existem e são reais. Obrigado. Manzato. Bom, a gente já chegou no... Você me dá mais 3 minutos para fazer um resumo aqui no final? Claro. Só rapidinho. Isso aqui é muito relevante. É o primeiro semana de vocês, mas eu queria deixar esse trabalho de casa. O primeiro, quais foram as oportunidades que vocês descobriram até agora, na semana dos calouros? Segundo, qual que é o seu maior sonho? E depois pensar por que você quer esse sonho, que é o que te mantém correndo atrás dele. E o último, o que você consegue fazer agora para se preparar. Depois dá para mandar isso para eles, tá, Manzato? Se for necessário. Aprendizados de graduação. A consciência que você está na melhor universidade da América Latina. Se você não está aproveitando, tem alguma coisa que não está em harmonia no seu sistema e seria bom você descobrir o que é, se você não está tomando proveito disso. Essas são as várias oportunidades que a gente já falou. Testar, a gente falou na pergunta do nosso amigo. A base estrutural são as disciplinas no início, que é o que eu falei também na pergunta dele. E isso aqui foi um insight que eu tive no final da graduação. Uma pessoa técnica consegue construir um business sem uma pessoa de business. Mas uma pessoa de business não constrói um business de tecnologia sem alguém técnico. Então, vocês têm uma ferramenta na mão que é poder construir o negócio de vocês, começar, lançar, sem necessariamente ir fazer MBA ou fazer uma escola de administração. O último é sobre a janela de oportunidade para construir as relações, que está relacionado à pergunta do erro que a nossa amiga fez. E aí, de vida, evolução como estilo de vida ajuda muito a superar essas frustrações e continuar caminhando. Hard work é o único caminho para o high achievement, então é super necessário. O autoconhecimento foi o que mudou a minha vida de 2017 para cá, o acesso às oportunidades. Isso aqui é uma grande maratona, então sempre dá para chegar no resultado que quer.
às vezes tem umas sprints no meio, mas é sempre uma maratona. Por isso, o longo prazo, pensar no longo prazo. E o relacionamento é tão importante quanto a educação. Por fim, você consegue imaginar o poder dos mentores? Então, procurem os mentores, os professores estão à disposição. Solange está aqui, me acompanha desde o início da graduação. Provavelmente eu não estaria aqui contando essa história com todos esses feitos se eu não tivesse tido a Solange como mentora. É isso, Manzato. Obrigado, muito obrigado, Anderson, pela palestra. Vamos agradecer, então.